Este curso é para aqueles que desejam se tornar um designer de interiores e aprender sobre vários conceitos importantes da área de design de interiores. Além de dicas valiosas, o aluno terá a noção inicial de como exercer sua profissão, conhecendo estilos de decoração e pontos fundamentais na hora da concepção de um projeto. Aprenda nesta aula pontos importantes para a inclusão de pessoas com deficiências e animais domésticos nos projetos. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Já vimos vários assuntos diferentes e importantes do design de interiores. O assunto mais recente foi o paisagismo, algo que pode ser um grande diferencial para você. Nesta aula, falaremos sobre uma vertente do paisagismo e do design de interiores que passa despercebido para muitas pessoas que não precisam: a acessibilidade. Muitas pessoas só notam a ausência de uma rampa de acesso, por exemplo, quando passam a precisar de uma ou quando estão acompanhando alguém que precisa. Se o ambiente não for acessível para todos, você não terá cumprido seu papel como designer de interiores. É claro que uma residência não precisa ser acessível para deficientes visuais, por exemplo, se não houver necessidade. Mas, ao lidar com eventos, empresas e espaços públicos, você precisará se atentar à acessibilidade. Por fim, ainda falaremos sobre algo cada vez mais importante, principalmente em ambientes residenciais: animais domésticos. Um ambiente adaptado para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos animais domésticos não só é importante, mas tem se tornado um requisito cada vez mais frequente. Então vamos começar a nossa aula para você ampliar seus conhecimentos e se tornar um profissional cada vez mais completo. Ao aprender sobre o paisagismo, vimos que uma área verde tem a capacidade de trazer melhorias para a qualidade de vida e para o ambiente ao redor, mesmo que seja uma área pequena. Uma área verde em centros urbanos consegue melhorar a satisfação psicológica da comunidade simplesmente por aumentar o contato com o verde, com a natureza. Uma apreciação passiva da natureza é capaz de afetar de forma positiva nas emoções, no comportamento e na saúde das pessoas. Mas não só isso. A prática de jardinagem e o cultivo de plantas tem efeito positivo também, agindo contra o estresse da rotina, tão presente nos dias atuais. São tantos fatores positivos para a implantação de mais verde no mundo que se torna extremamente injusto quando nem todos podem aproveitar. No Brasil, a grande maioria das áreas públicas, incluindo parques e áreas verdes, não respeita os princípios básicos do desenho universal. São esses princípios que permitem a inclusão de todos. Não respeitá-los faz com que pessoas com necessidades especiais sejam privadas dessas áreas tão importantes. Ao longo dos anos, o Brasil trabalhou em mudanças na legislação com o objetivo de assegurar os direitos e garantir que todas as pessoas sejam incluídas nos espaços. Por exemplo, temos a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Ela foi criada para estabelecer as normas para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou que tenham uma mobilidade reduzida. Mas ações políticas e legislativas como essa são necessárias, mas não são o bastante agindo sozinhas. Para conseguir alcançar a inclusão de forma plena, é preciso que haja uma mudança de atitude e cultural. Isso significa que a própria sociedade deve trabalhar para mudar suas estruturas e os seus valores éticos para conseguir acolher todos os segmentos da população. A sociedade deve conseguir oferecer oportunidades iguais para garantir que todas as pessoas possuam autonomia,
algo de extrema importância para a saúde mental. Fique ligado. Com a adaptação certa, até mesmo uma pessoa com uma deficiência grave consegue melhorar sua autonomia e levar uma vida independente. Consideramos uma pessoa com deficiência quando ela possui uma limitação ou incapacidade para desempenhar algum tipo de atividade sensorial ou motora. Essa limitação ou incapacidade pode ser um comprometimento na fala, na locomoção, na coordenação de movimentos, na orientação espacial, na compreensão de informações ou na percepção e contato com outras pessoas. Há uma grande variação de deficiências, dependendo da gravidade da doença que causou a deficiência ou das lesões deixadas por um acidente. É comum encontrar deficiências de diferentes gravidades que sejam passageiras. Uma lesão que deixa a mobilidade reduzida temporariamente, por exemplo. Mas seja permanente, seja temporária, a necessidade de adaptações é a mesma, independentemente do período que a deficiência estará presente. Podemos encontrar limitações em maior ou menor grau, mas elas não impedem as pessoas de terem uma vida social produtiva, ativa e saudável. Com auxílio de adaptações especiais, até mesmo as pessoas que possuam deficiências mais graves conseguem levar sua vida de forma independente. Conquistar a autonomia é fundamental para o bem-estar, conforto e saúde mental de todas as pessoas. A diferença é que as pessoas com deficiência enfrentam em sua rotina diversas barreiras e dificuldades e precisam vencê-las, mesmo que seja mais difícil. Se as pessoas se sentirem incapazes de alcançar uma autonomia mínima ou de acessar determinados lugares, elas se sentirão excluídas do ambiente social. Barreiras atitudinais e barreiras arquitetônicas, um ambiente inadequado para necessidades especiais, excluem as pessoas e afetam seu bem-estar. A acessibilidade é um termo abrangente. Podemos dizer que significa que todo mundo deve ter acesso a tudo. Vai além de dar acesso a um cadeirante, a uma calçada. A limitação de movimento pode ser uma pessoa conduzindo um carrinho de bebê, um idoso, enfim, qualquer pessoa que possua alguma dificuldade para lidar com obstáculos. Assim, não são apenas pessoas deficientes que precisam de acessibilidade. Podemos incluir as pessoas que sofreram algum tipo de acidente e estão com um órgão ou membro imobilizado no momento, ou que possuam uma idade avançada. Um ambiente acessível não abre caminho somente às pessoas com deficiências. Auxilia as pessoas que possuam qualquer tipo de restrição física, que prejudica o movimento e a locomoção, o que dificulta que essas pessoas acessem ambientes. Resumindo, a acessibilidade significa a criação de um acesso seguro e com autonomia nos espaços, transporte e meios de comunicação. Para alcançar a acessibilidade, devemos projetar os espaços e os produtos respeitando o desenho universal. Assim, devemos conceber os produtos e os espaços de forma que atenda todas as pessoas, independentemente de qualquer característica física e percepção visual ou auditiva. A acessibilidade possibilita a participação social e o acesso aos bens e serviços ao maior público possível, o que contribui para a inclusão das pessoas. É pelo desenho universal que conseguimos facilitar a convivência das pessoas que possuam necessidades especiais. Também facilitamos a convivência das pessoas idosas na sociedade. O desenho universal ainda promove a inclusão e o respeito às diferenças. Antes de continuarmos com a aula, responda à primeira questão. Assinale a alternativa incorreta. Uma área verde tem a capacidade de trazer melhorias para a qualidade de vida e para o ambiente ao redor.
mesmo que seja uma área pequena. Uma área verde em centros urbanos melhora a satisfação psicológica da comunidade por aumentar o contato com o verde, com a natureza. Uma apreciação passiva da natureza é capaz de afetar de forma positiva nas emoções, no comportamento e na saúde das pessoas. A prática de jardinagem e o cultivo de plantas tem efeito positivo, agindo contra o estresse da rotina, tão presente nos dias atuais. No Brasil, a grande maioria das áreas públicas, incluindo parques e áreas verdes, respeita os princípios básicos do desenho universal. Resposta correta. Clique no botão avançar. Muito bem. Na verdade, no Brasil, a grande maioria das áreas públicas, incluindo parques e áreas verdes, não respeita os princípios básicos do desenho universal. Vamos falar agora sobre a Norma Brasileira de Acessibilidade. A Norma Brasileira ABNT-NBR 9050/2004 é a principal norma que define os parâmetros técnicos, as recomendações e os critérios de acessibilidade, incluindo edificações, mobiliários, equipamentos e espaços urbanos no Brasil. Não importa se as deficiências são permanentes ou temporárias, ao planejar um jardim ou espaço aberto em local público, devemos fornecer condições de acesso e de utilização para essas pessoas com necessidades especiais. Vamos aprender agora sobre os pontos importantes da norma de acessibilidade para que você possa aplicar em seus projetos. É fundamental que você coloque a sinalização tátil para melhorar a acessibilidade de pessoas que possuam deficiência visual. Para tornar o ambiente acessível a pessoas com deficiência visual, todos os indicativos precisam estar em braille, em cores contrastantes e ao alcance das mãos. As cores contrastantes são para facilitar a visão daqueles que não tenham perdido 100% dela. É preciso que as informações em braille fiquem posicionadas abaixo dos caracteres ou das figuras em relevo. Essas figuras em relevo, inclusive textos e pictogramas, são destinados às pessoas com baixa visão. Também são destinados para as pessoas que ficaram cegas recentemente ou que ainda estão em processo de alfabetização em braille. Se estiver trabalhando em jardins e praças públicas, disponibilize as informações sobre os itinerários e equipamentos disponíveis de forma convencional e através da sinalização tátil. Por exemplo, você pode inserir mapas táteis na entrada do local e, se possível, utilize recursos sonoros. A sinalização tátil também pode ser aplicada no piso, para facilitar a identificação dos caminhos a serem percorridos e melhorar a acessibilidade. Utilize pisos podotáteis. Você pode utilizar o tipo de sinalização tátil do piso de alerta ou direcional. Tanto o de alerta quanto o direcional devem ter cores e texturas contrastantes com a do piso adjacente. Elas também podem ser sobrepostas ou integradas ao piso já existente para servir como orientação para as pessoas que possuam deficiência visual. Apesar das características em comum, a sinalização tátil do piso de alerta é diferente da direcional. Utilizamos pisos táteis de alertas para sinalizar situações onde há um risco de segurança. A sinalização tátil de alerta possui uma textura que consiste em um conjunto de relevos troncocônicos, com altura entre 3 e 5 milímetros. Instale a sinalização tátil de alerta de forma perpendicular ao sentido de deslocamento, com largura entre 25 e 60 centímetros. A sinalização tátil de alerta deve ser instalada ao redor de obstáculos suspensos, como telefones públicos, bebedouros, estátuas, hidrantes e outros. Também deve ser instalada nos rebaixamentos de calçadas com uma cor contrastante com a do piso para sinalizar o fim da calçada e o início da pista de rolamento.
A sinalização tátil de alerta também deve ser instalada no início e término de escadas, rampas e entradas de garagem. Por fim, ainda deve ser instalada com desníveis, como plataformas de embarque e desembarque, passarelas e vãos. É importante que a marcação do piso de alerta seja feita corretamente para conseguir indicar às pessoas com deficiência visual a existência de obstáculos pelo caminho. Além de indicar a presença de desníveis e uma possível mudança de direção. No caso de praças, precisamos sinalizar a presença de espelhos d'água, além da existência de esculturas. Árvores que possuam galhos abaixo de 2,10 metros de altura e que não podem ser podados devem possuir a devida sinalização. O CREA do Estado de Minas Gerais estabelece que os pisos táteis com relevo de 5 milímetros de altura são aqueles identificados mais facilmente pelas pessoas com deficiência visual. Entretanto, a NBR 9050 de 2004 permite o uso de pisos com altura de relevo entre 3 e 5 milímetros. O CREA do Estado de Minas Gerais também recomenda o uso de faixas com largura de 40 centímetros, uma opção mais viável economicamente por ser possível a utilização de peças de 20 por 20 centímetros. Entretanto, a NBR permite a instalação de faixas de alerta entre 25 e 60 centímetros de largura. Vamos falar agora sobre a sinalização tátil direcional. Ela deve ser instalada no sentido de deslocamento. A faixa deve ter largura entre 20 e 60 centímetros e sua textura deve ser em relevos lineares, regularmente dispostos. O ideal é que a calçada possua um piso liso, mas antiderrapante, para que as faixas táteis texturizadas se destaquem. Devemos utilizar a sinalização tátil direcional em áreas de circulação quando há ausência ou interrupção da guia de balizamento. Assim, a sinalização poderá indicar o caminho a ser percorrido e em espaços amplos. A composição, tanto da sinalização tátil de alerta quanto da direcional, deve ser utilizada para indicar uma mudança de direção. Também deve ser utilizada para indicar a existência de alternativas de trajeto e rebaixamento de calçadas. A acessibilidade deve abranger também a mobilidade em cadeira de rodas. Os objetos devem ficar dispostos entre 60 centímetros e 1,40 m, para que as pessoas que estejam sentadas em uma cadeira de rodas consigam acessá-los. Assim, as pessoas em cadeiras de rodas terão um ângulo de alcance compatível com a distância do braço ou da cadeira com o objeto disposto. Ao trabalhar com jardins e hortas domésticas, uma dica é projetar espaços com floreiras ou vasos. Isso permitirá que a pessoa que está utilizando a cadeira de rodas consiga acessar a planta, sendo possível apreciar aromas, texturas e até sabores. Isso também permite que a pessoa cadeirante consiga cultivar certas plantas medicinais, condimentares ou aromáticas em vasos ou floreiras. Lembrando que atividades de jardinagem fazem muito bem para o bem-estar das pessoas, agindo contra o estresse da rotina. É possível confeccionar até mesmo canteiros para o cultivo de hortaliças e temperos com a altura certa. Isso também beneficia idosos e pessoas que possuam dificuldades de locomoção. A cadeira de rodas possui um módulo de referência de 80 centímetros a 1,20 m. Então é preciso garantir que haja espaço adequado para a movimentação, transferência, aproximação e rotação da cadeira de rodas. No caso da rotação da cadeira de rodas, é preciso que haja uma área de 1,5 metros de diâmetro para que seja possível fazer o giro de 360 graus. No caso de praças e jardins, é preciso deixar uma área livre junto aos bancos para que a pessoa cadeirante consiga se aproximar e interagir com os outros usuários do espaço.
A área livre também permite que o cadeirante consiga se transferir da cadeira para o banco. Para áreas de acesso e de circulação, os pisos devem possuir uma superfície regular, estável, firme e antiderrapante sob qualquer condição. O piso não deve provocar trepidação em cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê. Isso significa que não é recomendado utilizar em passeios públicos materiais como cimento liso, marmorite, pedra polida, ardósia, pastilhas e cerâmica lisa. Também não é recomendado utilizar o mosaico português em passeios com declive acima de 10%. Por ser um piso escorregadio e provocar trepidação em cadeiras de rodas e carrinhos de bebê. Para o revestimento dos acessos, temos como exemplos de materiais adequados os pavimentos intertravados, os ladrilhos hidráulicos, as placas pré-moldadas de concreto. O concreto moldado in loco, vassourado ou com tratamento superficial com estampas marcadas durante a concretagem. Fique ligado. Aspectos de segurança são importantes, mas também é preciso considerar a qualidade, a facilidade de reposição, a durabilidade e a estética ao escolher o material. Para pisos internos, é permitido uma inclinação transversal da superfície de até 2%. Para pisos externos, é permitida uma inclinação transversal de superfície de até 3%. No caso de inclinação longitudinal, o limite máximo é de 5%. Evite degraus em caminhos acessíveis e trate dos desníveis como se fossem rampas. Em caso de presença de uma ou mais escadas, garanta que as normas de segurança e conforto sejam obedecidas. Siga as recomendações encontradas na NBR. Isso significa que você deve evitar as grelhas e juntas de dilatação na área do fluxo principal de circulação. É preciso que as calçadas e caminhos sejam dimensionados de forma que deixe livre o fluxo de pedestres ou de pessoas cadeirantes, sem interferências e impedimento de circulação. Para que isso aconteça, é recomendado que as calçadas e as vias exclusivas de pedestres possuam uma faixa livre com largura mínima de 1,5 m. O mínimo admissível de largura é 1,20 m e a altura livre mínima é de 2,10 m. Um caminho que possua uma largura entre 1,20 m e 1,5 m permite que um pedestre e uma pessoa em cadeira de rodas consigam se deslocar em linha reta. Entretanto, para que seja possível o deslocamento simultâneo de duas pessoas em cadeiras de roda, é preciso que o caminho tenha uma largura acima de 1,5 m. É preciso que as faixas livres estejam completamente desobstruídas e isentas de interferências. Isso inclui vegetação, equipamentos de infraestrutura urbana aflorados, como postes, armários de equipamentos, entre outros, orlas de árvores e jardineiras. Também inclui mobiliário urbano, rebaixamentos para acesso de veículos ou qualquer outro tipo de interferência ou obstáculo que reduza a largura da faixa livre. No caso da existência de obstáculos aéreos como marquises, faixas e placas de identificação, vegetação, toldos luminosos, entre outros, eles devem ficar a uma altura superior a 2,10 metros. Deve-se evitar o plantio de espécies com espinhos ou que produzem substâncias tóxicas. Também é aconselhável evitar o plantio de plantas que percam muitas folhas, flores ou frutos, pois podem deixar o piso escorregadio. Se a calçada possuir uma faixa ajardinada, essa faixa precisará ser delimitada por elementos de 10 centímetros de altura, se estiver localizada junto ao meio-fio. Se a faixa ajardinada estiver localizada junto ao alinhamento, o elemento delimitador deverá ter até 30 centímetros de altura. No caso de locais públicos e coletivos, é preciso prestar atenção à reserva de vagas em estacionamentos.
Instituições de ensino devem ter 5% de suas vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com necessidades especiais. Além da quantidade mínima de vagas reservadas, elas devem estar localizadas próximas à entrada principal. Também é preciso que o piso adjacente às vagas seja adequado para que a pessoa na cadeira de rodas consiga se locomover com facilidade. No caso de praças, seu mobiliário também é especial. A altura do mobiliário deve permitir a aproximação das pessoas em cadeiras de rodas. No caso de playgrounds, é preciso dar atenção para as condições de segurança e acessibilidade dos brinquedos para que as crianças com deficiência física possam utilizá-los. Bebedouros e sanitários acessíveis devem ser instalados respeitando as regras estabelecidas pela NBR 9050. Por fim, no caso de trilhas projetadas, é preciso instalar corrimãos ao longo das trilhas. Antes de mudarmos de assunto, está na hora de você responder 2 perguntas sobre o que acabamos de ver. Assinale a alternativa incorreta. Para facilitar a identificação dos caminhos a serem percorridos e melhorar a acessibilidade, utilize pisos podotáteis. A sinalização tátil de alerta possui uma textura que consiste em um conjunto de relevos troncocônicos com altura entre 3 e 5 centímetros. A sinalização tátil de alerta deve ser instalada ao redor de obstáculos suspensos, como telefones públicos, bebedouros, estátuas e outros. A sinalização tátil de alerta também deve ser instalada no início e término de escadas, rampas e entradas de garagem. É importante que a marcação do piso de alerta seja feita corretamente para indicar a existência de obstáculos pelo caminho. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Assinale a alternativa incorreta. Os objetos devem ficar dispostos entre 60 centímetros e 1,40 m de altura, para que as pessoas sentadas em uma cadeira de rodas consigam acessá-los. Ao trabalhar com jardins e hortas domésticas, a dica é projetar espaços com floreiras ou vasos, obedecendo à altura mencionada na NBR. No caso da rotação da cadeira de rodas, é preciso que haja uma área de 60 centímetros de diâmetro para que seja possível fazer o giro de 360 graus. Para áreas de acesso e de circulação, os pisos devem possuir uma superfície regular estável, firme e antiderrapante, sob qualquer condição. Deve-se evitar o plantio de espécies com espinhos ou que produzem substâncias tóxicas em áreas próximas ao caminho acessível. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Muito bem. Na verdade, a sinalização tátil de alerta possui uma textura que consiste em um conjunto de relevos troncocônicos. E, na verdade, no caso da rotação da cadeira de rodas, é preciso que haja uma área de 1,5 metros de diâmetro para que seja possível fazer o giro de 360 graus. Vamos falar agora sobre algo que já foi citado em outros momentos durante o curso, os jardins sensoriais. Vimos como é importante atender os requisitos de acessibilidade nos projetos arquitetônicos. Mas é importante também que os ambientes sejam projetados de forma atrativa para as pessoas que possuam necessidades especiais. Eles devem se tornar espaços para reflexão e privacidade e um espaço para a convivência social. É preciso selecionar a vegetação e todos os elementos naturais com o objetivo de causar diferentes experiências. A escolha também deve visar a criação de espaços agradáveis com sombras e que ofereçam segurança contra ventos fortes, ruídos e poluição, tão comuns em ambientes urbanos. Ambientes abertos vão além de permitir aos seus usuários uma interação com outras pessoas e a realização de atividades recreativas e exercícios físicos. Eles são capazes de ajudar pessoas com necessidades especiais
a superarem seus limites pessoais e, ainda, a melhorar a autoestima. A melhor forma de potencializar todos esses efeitos positivos é através da criação dos jardins sensoriais, também chamados de jardins dos sentidos. São espaços criados para estimular as pessoas a